águas passa a ser também uma casa de oração. É isso que vocês estão ouvindo. Uma casa de oração. E nesse dia em especial hoje, a gente está tendo o privilégio de honrar e estar dentro de uma Semana Santa, dentro de uma semana sagrada. E não melhor do que trazer essa energia de casa de oração para todos nós, trazer essa força, trazer essa presença crística, trazer a entrega do próprio Cristo, trazer o amor que transbordou dele para nós, neste lugar que está sendo preparado com tanto afinco e com tanta força espiritual, que eu dei o nome de casa de oração. Eu estou aqui ao vivo no Instagram, estou também via Zoom. Via Zoom é o lugar, né, que a gente se encontra, é onde eu chamo de casa das águas, é onde a gente pode se ver melhor. Então, uma hora eu vou estar olhando um pouco para cá, um pouco para lá, mas enfim, o que importa é a presença, é a gente estar presente e a gente estar entregue a todo esse fluxo. O que a oração, de fato, ela tem movido e por que é que eu quis mover isso? Sei lá, alguns dias atrás, não sei precisar quanto tempo, eu ouvi no meu ouvido, olha, terminando o mover da cura, você dê continuidade como casa de oração. Esse espaço, esse lugar solene, simbólico, em que a gente vai invocar profundamente orações e que essas orações vão ser uma espécie de conversa íntima com Cristo Micael, com a cura. E mais do que essa conversa íntima, a gente vai ter e entrelaçar as energias e tudo que paira para a gente ouvir atentamente esses movimentos que acontecem internamente e externamente a gente, a nossa vida. E para a gente, de uma vez por todas, nos rendermos à expansão e à unidade. A casa de oração é esse entrelaçamento, essa união que vai fazer a gente mudar da água para o vinho. Hoje, essa quinta-feira santa, um dia, como eu tinha falado aqui para vocês, um dia atípico, um dia que a Júlia acordou com febre e que a gente antecipou nossa viagem, enfim, as coisas saíram um pouco do eixo, saíram um pouco da rotina, saíram um pouco do controle, porque quando a gente está com um filho doente, falta um pouco o ar, né? O chão sai um pouco a gente realmente a gente perde um pouco o chão. A reunião era para ser 8h15 da manhã, passou a ser agora, e eu até estava em alguns minutos atrás, não vou fazer, não vou, vou firmar, não vou, mas eis que aqui estou, eis que nós estamos tendo a oportunidade de viver essa quinta-feira santa juntos. O Instagram caiu, parou, eu vou seguir só aqui no Zoom, porque é onde eu tenho que estar, e vamos focar aqui. Hoje, nesta quinta-feira santa, o dia em que a luz se inclinou em humildade para lavar os pés da humanidade. E essas palavras não são minhas, são belas palavras vindas de Micael.
Hoje, se a gente for olhar o calendário, hoje foi e está sendo, vamos trazer para o presente, né? Está sendo o dia da ceia, da aliança, do pão partilhado e do amor servido por Jesus Cristo de uma forma presente naquele momento, mas de uma forma muito maior e muito mais ampliada, amplificada e gloriosa agora, no tempo de agora, em silêncio. Está servido e sendo servido para a gente, no dia de hoje, aqui dentro da casa de oração, essa ceia farta, esse lugar onde a gente está se aliançando, esse lugar onde a gente está partilhando de um pão todo poderoso, abundante, em que a gente vai sentir, através da oração e da invocação que vai ser trazida hoje, esse amor. Cristo, no dia de hoje, está nos ensinando mais uma vez que é possível a gente se entregar por inteiro. E eu vivi isso ao longo do dia. Uma entrega de não me desesperar em momento algum, de não perder o meu eixo, porque a Júlia está com febre e pode ser qualquer coisa. E tô aqui, com ela ali deitadinha, dormindo, com o Thales aqui na sala, entregue por inteiro. Não por nenhum sacrifício que eu tenha que estar fazendo, mas por consciência. É isso, Val. A gente se entregar por inteiro, não por controles ou por sacrifícios nossos, é por consciência, por a gente estar consciente, por a gente ver amor em tudo que a gente vê. Então a gente está vendo a doença, a gente vê amor. A gente está vendo nosso filho prostrado de febrinha sem saber o que é, a gente vê o amor. Porque de fato, principalmente hoje, com a incidência da luz, incidência da Santa Ceia, em silêncio acontecendo, a gente está tendo a oportunidade de ser sustentados pelo amor. E que vocês me compreendam o que eu estou falando, a nuance disso tudo, e conectem um calendário cristão com acontecimentos há 2025 anos atrás, propriamente dito, né? Quase que não é essa data, mas vamos considerar, com agora, com o que a gente está vivendo agora, com a nossa vida de hoje, de agora, com os nossos perrengues de agora. A gente tem que estar lúcidos e conscientes que nós não podemos mais ter a ideia de que vivemos ou fazemos as coisas por sacrifício, e sim que nós estamos sendo sustentados no amor, por amor. E um amor que não pede, é um amor que oferece. E olha que curioso, é muito peculiar isso, porque se a gente olha para Cristo, ele é isso. Ele derrama amor em tudo que vê, ele se sustenta de um amor de fato se sustenta e sustenta tudo com amor. Ele não pede amor e sim ele oferece. Então, nessa quinta-feira santa, a gente abre agora a casa de oração, dentro da casa das armas,
com a frequência da fé. Isso, com a frequência da fé. E eu tô aqui na casa da casa da minha sogra, na chácara, eu peguei a matriz. Todas as nossas matrizes, elas têm a tampinha dourada. Eu peguei a matriz para beber hoje, para a gente tomar da fé. E talvez vocês me perguntem, mas Mari, e você disse que a gente encerrou o ciclo da nova era das águas de Miquel. Sim, a gente encerrou aquele ciclo, aquilo que a gente viveu, aquilo que aconteceu, que foi extraordinário. E todo final se inicia com um novo começo. E sim, a gente tá e vai poder viver um novo ciclo, um novo tempo, porque está sendo aberto novos portais para a gente ser este novo ser que a gente foi ontem e que a gente vai ser amanhã e que é diferente de hoje. Hoje, os nossos pés estão sendo lavados pela consciência da fé. A nossa mesa, e eu estou fazendo uma analogia por hoje ser uma quinta-feira santa e hoje foi o dia da grande ceia, da Santa Ceia, né? Então, estou fazendo essas analogias e foi o dia que Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, hoje, os nossos pés estão sendo lavados pela nossa consciência, pelas nossas tomadas de consciência, pelas nossas mudanças em prol da nossa consciência. A nossa mesa de ceia está sendo posta pela verdade, pela fé. O vinho está sendo derramado em forma de luz e ele está nos redimindo a todo tempo. Hoje, gente, hoje, Cristo entra na sua casa, como está entrando na minha. Oi, amor, vai lá. Corre, amor. Pega no colinho, amor. Mais fácil. Hoje, Cristo entra na sua casa. Hoje, Val, Cristo entra na sua casa. O Yara, hoje, Cristo entra na sua casa. Deia, hoje, Cristo entra na sua casa. Mariana, hoje, Cristo entra na sua casa. Aí vocês podem me perguntar, mas Mari, você tem falado que tanto que a gente é Cristo e a gente bebeu de Cristo na água da perfeição e agora estamos falando que Cristo entra na sua casa? É. E saibam, ele não está e nunca esteve do lado de fora para entrar em algum lugar. Ele sim está aí. E mais do que entrar, ele escancara a nossa casa. E sabe para quê? Para sussurrar dentro da gente, nos nossos ouvidos, que somos água viva, que somos água viva em movimento. E que a gente escute, e eu me incluo nisso, gente. Eu me incluo nisso, que a gente escute. E que a gente não escute só no momento de meditação, de oração, de ida ao templo, de cultos e de ida à igreja, ou de silêncio, ou de introspecção. Não, que a gente escute no barulho, que a gente escute com os filhos chorando e
gemendo de febre que a gente escute quando a gente está enlouquecidas, com a maior dúvida do universo, ou com a maior dor física, ou vendo alguém que você ama sofrendo de alguma dor, de algum problema, de alguma doença. E que a gente, ao escutar neste caos, possa, possamos mover dentro e fora da gente essa água viva pulsante, movendo a nossa essência, carregados, carregados de uma única palavra, de uma única frase, que é eis-me aqui. Eis-me aqui, você que está aqui na minha frente, eis-me aqui, eu estou aqui, feito ele. Não com as mazelas da Mariana, mas feito ele em Mariana. Ou seja, em presença, com o espírito da presença. Eu estava agora com a Júlia no colo e falei, filha, eis-me aqui. Eis-me aqui. E que vocês gravem essa frase, porque ela é poderosa, ele mesmo disse. Todo espírito de Cristo, crístico, carrega esta frase: eis-me aqui. Eis-me aqui. E antes de abrir aqui a live, eu falei para eles, vamos sentar, tem um sofazinho aqui no escritório, eu, com a Julia no colo ainda, ela não queria que eu abrisse a live e tal. E aí eu comecei a falar algumas palavras e invocar, invoquei Micael, invoquei Melquisedeque, enfim. E aí vai, fale, 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 dando vazão. E aí me ocorreu, e talvez deve ser por isso que o Instagram travou e tá travado aqui. Me ocorreu de convidar o mal, todo o mal e todos os que operam a favor do mal para participarem da casa de oração. E fui falando nesse sentido. E me ocorreu também, e aí eu comecei a quase que profetizar, que aqui o mal é bem-vindo. Porque se a gente vai para os templos religiosos, pensem comigo, se a gente vai para alguns templos religiosos, ou se a gente vai para algum, né, enfim, para algum tipo de religião que seja, o mal, Val, escuta só, você vai entender o que eu tô falando. O mal sempre é exortado. Então, se a gente vai para uma casa espírita,
Ah, claro, com muita compaixão, com muito amor. Eu trabalhei em casa espírita, minha sogra trabalha há 1000 anos. Você encaminha as entidades, né? E com muito amor e tal. Você vai para um culto, tem todo aquele rolê, mas o mal sempre é mal visto, mal quisto e exortado. Ou seja, saia daqui o quanto antes. E eu estava no pé de falar isto, porque eu senti hoje que o mal foi através da Júlia, porque ela estava ótima. Claro, pode ter a virose, pode ter a dengue, pode ter o que for ali, vou fazer o exame e vai talvez acusar alguma coisa, mas foi até nela para me parar. E me parou, porque ela não deixou eu, 8h15, fazer a live. Ela não deixou, ela chorou copiosamente. E aí eu tava aqui no colo e ela repetindo aquela ação de choro e eu não ia conseguir fazer faltava 5 minutos para eu abrir aqui. Eu fiz esse convite. Eu já estava para exortar, assim, para falar, Mal, sai daqui, sai da minha filha. E eu tô sentindo que você quer me parar. Então eu tava com esse tom já. Me veio uma luz de falar, não. Lúcifer, se eu trabalho com Micael, então eu sei quem é Lúcifer. Se eu sou uma Micael, eu também sei a força de Lúcifer. Então, eu falei, Lúcifer e toda a sua ordem, vocês estão convidados para estarem aqui. Eis-me aqui. E convidei e falei, vocês são muito bem-vindos aqui. Nós estamos todos num processo de rendição, de remissão, de reparação, de reforma íntima. Ninguém é mais e melhor e do bem. Então vocês são bem-vindos aqui. E aí me veio uma calma. E a Júlia dormiu profundamente. Gente, talvez seja uma confissão que eu esteja fazendo aqui para vocês três. Estamos em três? Estamos em três. Nós não podemos mais temer o mal, tentarmos eliminar o mal e tacar fogo e queima gente, nós precisamos incluir. Se a gente fala que aqui não há separação, se aqui, e venho falando, não temos que ter dualidade na nossa mente, Deus do céu, Deia, é revolucionário mesmo. Nós temos que trazê-los. Yara, você fecha o microfone, por favor. Ui, desculpa. Nós temos que Me perdoe. trazê-los, convidá-los, para eles se sentirem pertencentes. Então, Lúcifer e toda a sua ordem, você é muito bem-vindo aqui. Eu uso da sua força, da sua organização, para a gente juntos aprender sobre organização, sobre liderança, sobre ordem, sobre união, porque, gente, pensem comigo, o mal e toda a ordem luciferiana é muito organizada. Tanto é que a Terra respira o mal. E basta a gente ir abrir a lente e ver assim, a gente olha a nossa política. Nenhuma política do bem ou da direita é tão organizada quanto a da esquerda. Olha o que a esquerda faz. Mas, Mari, eles são organizados, eles fazem mal. Tá, mas eles são organizados.
Então, o que eu sinto e fiz e estendo este convite para dentro da casa de oração, da Casa das Águas, é que a gente aprenda a ser unidos, a ser organizados, a convidá-los e recebê-los, e vocês estão me ouvindo, para juntos operarmos. E não é operarmos para o bem ou para o mal, operarmos para a consciência. Porque tem uma ordem, gente, a gente ser consciente. E ser consciente não significa ser bom, bonzinho, do bem. Porque Lúcifer é extremamente consciente. Extremamente consciente. Eis-me aqui na pura e máxima presença para absorver e trazer e arrebanhar, como nenhuma religião que eu conheça ou que eu tenha ido faz. Se nós falei ontem, que nós estamos regendo, ancorando uma única frequência, que é a frequência da unidade, e se eu sou Cristo, se eu sou Ele, não falo mais em nome dele, a partir dele, por ele, não, eu sou Ele. E se Ele fala, eis-me aqui, e se Ele lava os pés dos discípulos, mesmo Judas, se Ele perdoa tudo que foi feito, todo aquele mal que foi feito a Ele, nós, por temor, por amor, no mínimo, temos que fazer o mesmo. E eu tô falando num panorama invisível, né? Eu convoquei aqui um invisível. Mas imagine nós se a gente expande isso, expande um pouco mais para isso se tornar um pouco mais visível e palpável. Pasmem, e me ocorreu isso agora. Eu não sei se vocês sabem, gente, eu vou dar vazão aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a Anitta, que é Larissa, tá muito mergulhada na expansão da consciência, fazendo muitas coisas, muitos retiros e tal. Uns falam que é branding, outros falam que é reposicionamento, não importa. O que importa é que ela está saindo, pelo menos eu acho, de uma condição que não satisfaz mais ela, para ir para outra. No mínimo, se ela estiver fazendo isso por marketing, no mínimo, ela, ela vai se esbaldar e vai tomar um bálsamo de coisas que ela talvez nunca teve acesso. E quando eu comecei a ver isso, sabe o que eu pensei? Yara, eu pensei até em você, porque você tá aí no Rio, da gente tentar de alguma forma chegar na Anitta. Seja com Águas de Micael, seja com Casa das Águas, não sei. E isso tá no meu radar já faz um tempo. E agora, foi exatamente agora, me conectou um ponto, assim, eu comecei a falar do mal, comecei a falar do convite para o mal, e me veio aqui, ó, falou Anitta, e eu tô contando isso para vocês. A gente não vai ser, e não somos, religiosos, excludentes, e com templos fechados, de paredes, onde você entra num lugar e lá você ora, se redime, sai dali, a primeira buzinada que você toma,
você grita com a pessoa, ou a primeiro desvio do seu filho você já grita com ele, ou o primeiro deslize que o pastor dá lá no palco, você já fala, esse pastor aí, nós não vamos ser esse lugar. Nós vamos ser um berço, um lugar, uma casa onde eis-me aqui. Desculpa, eu tá dando vazão a isso. E eu agora comecei a ligar esses pontos todos que eu acabei de falar. Que talvez pode estar parecendo um pouco loucura, mas eu tô dando vazão, porque é isso que essa quinta-feira santa, é isso que essa quinta-feira santa quer da gente. Nós vamos deixar de ser bibléticos, assim, bíblicos, de rodar papel e ler, e ler, e ler, para ser fazedores da obra. E não em nome dele. Nós vamos botar nossa cara, feito ele, como ele botou. Vocês compreendem o peso dessa casa de oração? Vocês estão compreendendo o que está sendo entregue para a gente hoje, agora? Um Instagram desligado, com a minha filha com 40 graus de febre. O que está sendo entregue nesta quinta-feira santa para nós três. E eu me lembro perfeitamente que alguma das lives lá da Nova Era teve um dia muito peculiar que eu até falei disso. Eu falei, vocês têm noção do que está sendo entregue para a gente? A gente, talvez um dia, daqui 2.000 anos, vão falar, nossa, teve um grupo que começou lá e tal, 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 e a história mudou toda. Vocês lembram disso? Gente, eu tenho uma certeza disso, que ela beira loucura, de que do que eu carrego, do que vocês estão carregando, do que vocês ouvem de mim, é algo que não dá para entender. E que talvez nem precisamos entender agora. E que talvez o Iara, talvez Deval, gera uma confusãozinha, mas que a gente vai ligar ponto a ponto. E que no fim de tudo, lá nos confins, a gente vai falar: meu Deus, a nova era das águas de Micael foi válida. Depois, quando a gente viu o ímpeto de doar as águas, mas a doação não aconteceu, porque a gente não recolheu dinheiro. Depois a gente começou a mover a nova era, e aí a gente fez nossas águas, e aquilo foi muito surreal. E depois entramos na água da cura, que podia durar uma semana, nós estendemos para 21 dias e tudo se moveu. E depois a gente entrou numa casa de oração, e a casa de oração foi tomando um corpo, foi chegando gente, foi tomando um corpo, e a gente foi ligando pontos e trazendo, trazendo. E a gente, Val, o Yara, Deia, e a gente só, tão somente, com uma única postura, para todos que aqui chegarão. Com uma única fala, que é: eis-me aqui.
essa quinta-feira santa, não por acaso, é o dia da ceia, dia da aliança, do pão partilhado e do amor servido em silêncio. É o dia em que a gente acaba de aprender, mais uma vez, que se entregar por inteiro não é um sacrifício, mas é uma expansão da consciência. Que a gente veja tudo, simplesmente tudo, com amor. Que a gente supere e sustente tudo com amor. Que a gente não peça e essa casa de oração não vão ter pedidos, vão ter oferta. Nós vamos nos oferecer em corpo, em alma, em espírito, em energia, em presença, em silêncio. Eis-me aqui e nós vamos lavar os pés de quem aqui chegar e de quem não chegar, porque a gente vai vibrar, a gente vai andar, a gente vai passar e chegar em lugares que a gente nunca chegou. A gente vai conversar com pessoas que a gente nunca conversou. E eu tô falando de todos, viu? Então que não nos assustemos se a gente conversar com a pessoa mais maldosa, mais malvada, mais do mal, com aquele traficante que a gente julga tanto, com aquele ladrão, com aquele assassino, ou com aquele benfeitor, com aquela pessoa boa de coração. A nossa mesa está sendo posta pela verdade, gente. E a gente está se redimindo. E a gente vai entrar feito Cristo, com Cristo, na casa. Porque Ele entrou na nossa casa hoje. E a gente vai ser, está sendo gotinhas, pequenininhas gotas de água viva em movimento. E nosso espírito está gritando e vai falar através desse grito: eis-me aqui, eis-me aqui. Invoquemos hoje, juntos, juntas. Pai, estamos aqui, de joelhos invisíveis, mas com o coração prostrado, com as mãos vazias, mas com a alma aberta, com os olhos úmidos de entrega, sedentos de ti. Estamos aqui não para pedir, mas para presenciar. Estamos aqui não por medo, mas por consciência, porque sabemos que tu já estás aqui, onde tu estás a cura, onde tu estás a luz que dissipa o velho, onde tu estás as águas sabem para onde fluir.
Meu Deus. Hoje, nessa quinta-feira sagrada, invocamos o Cristo que habita a água e atravessa nossos corpos. Invocamos Micael que vibra nas frestas da nossa consciência. Invocamos o amor que não se explica, mas que ressoa, ressoa, ressoa. Derrama, Senhor, as águas do teu corpo sobre nós, não para limpar pecados, mas para lembrar quem somos. Não para repetir o passado, mas para atravessar o presente, os olhos redimidos. Hoje não bebemos o cálice da dor, bebemos o cálice da liberdade, o cálice da consciência, o cálice da água que tem memória. E essa memória lembra que a gente foi curado nesse instante em que a gente te reconhece. Que a casa das águas seja esse novo lugar onde cada um ouve o sussurro o sussurro de Deus dentro de si, onde o pão é partido no coração e o vinho vem em forma de verdade. Nós não tememos a escuridão que virá com a cruz, pois sabemos que o terceiro dia já vibra no invisível. Cristo caminha conosco. Micael, ancora em nós. E que a água cure, purifique e revele. É o que a gente invoca hoje. É o que a gente invoca hoje. Não pensemos em nada, não pensemos em nada. Que a gente possa deixar essa informação toda que foi passada agora fluir, fluir, fluir. Que essa informação toda nos encontre. Que a água cure, purifique e se revele. Obrigada, gente, por tudo. Nós estamos juntas. Até os fim dos confins, eu falei ontem. Eu vou desligar aqui e eu vou beber minha água aqui da fé, em silêncio e em prol de tudo isso que foi dito aqui. Obrigada, beijos. Vamos ver como a gente vai acordar amanhã. Eu comunico lá se vai acontecer 8h15, senão a gente estende para a noite de novo. Beijão, obrigada e até. Tchau.